Ele tem mais de 130 anos de existência e, pela sua fama, vai durar muito mais. Agitado, alegre, contrariando toda a sua melancolia. Dentre os seus instrumentos favoritos estão a flauta, o bandolim, o violão, o cavaquinho e o pandeiro. Nascido por volta de 1870 no Rio de Janeiro e até hoje conquista o Brasil e o mundo. Com vocês, o astro do programa de hoje, o Chorinho. O choro, popularmente chamado de chorinho, é um gênero musical considerado a primeira música popular urbana típica no Brasil. O choro teve sua origem por volta de 1880, na cidade do Rio de Janeiro, quando alguns trabalhadores de órgãos públicos, entre eles os Correios, se reuniam nos fins de semana para entoar canções lacrimosas, o que fez surgir o nome de choro para este estilo musical. No Brasil, com a chegada da corte portuguesa, né, que fugiu lá de Portugal, que estava sendo ocupada pelas tropas do Napoleão I. Então, quando a corte chegou aqui, ela produziu mudanças bastante significativas na vida do Brasil da época. E o fenômeno, e o choro, ele é um fenômeno cultural dessa integração, porque o que a corte portuguesa trouxe foram os instrumentos musicais, né, o piano principalmente, o bandolim, o cavaquinho, e o povo brasileiro, em contato com essa cultura, vamos dizer, mais erudita, somou, né, com a cultura popular da época, e essa fusão foi importantíssima para o surgimento do choro. Algum tempo depois, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada na capital do Reino Unido, que era um nome assim muito pomposo, do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. E essa transformação do Rio de Janeiro nessa capital engendrou várias mudanças na cidade, ou seja, várias melhorias, como as reformas urbanísticas, a criação de serviços públicos essenciais, como a criação das ferrovias, portos, os correios. E com isso surgiu uma classe média, que a gente pode chamar ainda incipiente para a época, e essa classe média ela era formada majoritariamente, né, por afrodescendentes, e essa classe média foi que constituiu o tecido social para o surgimento do choro. E essa classe, ela residia no início no centro, né, pegando basicamente ali a Praça Mauá, a Praça 11, o Porto, mas com o avanço das reformas urbanísticas, essa dita classe média, ela foi sendo afastada para os subúrbios do Rio de Janeiro, ocupando os subúrbios e os morros do Rio de Janeiro. Dentre essas mudanças, foi aterrada uma grande área pantanosa que existia em torno do Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, e nesse aterramento foi construído um bairro chamado Cidade Nova. Lá havia um grande número de afrodescendentes e, mais tarde, os baianos refugiados da Guerra de Canudos se dirigiram para a Cidade Nova e associaram suas origens, costumes e atos preservados por lá. Para a pesquisadora Laura Macedo, o choro surgiu como uma forma de modificar as danças e músicas europeias vindas ao Brasil e acrescentadas à ginga brasileira. Só que o chorinho não sofreu apenas influências europeias. Mais uma vez, os afrodescendentes tiveram sua importante contribuição na constituição desse estilo musical. O compositor e músico e pintor primitivo Heitor dos Prazeres,
ele apelidava esse bairro Cidade Nova de Pequena África, justamente pela presença maciça dos afrodescendentes nele. Agora, um dado interessante também é que, em meados do século XIX, 50% da população do Rio de Janeiro era formada de negros escravos. E, para vocês terem uma ideia, na mesma época, 8% da população de São Paulo era formada. Então, para vocês verem quanto o Rio de Janeiro, isso se explica o fato do Rio de Janeiro ter se constituído nesse espaço de identidade cultural e afrodescendente. O brasileiro, quando é de choro, é entusiasmado, quando vai pro samba, não fica babado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é de choro, é entusiasmado, quando vai pro samba, não fica babado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro, violão na marcação, não. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro, violão na marcação. A Cidade Nova se tornou um símbolo do universo musical carioca. Eram lá que moravam as famosas tias baianas, como a tia Persiliana, a tia Amélia. A tia Persiliana era a mãe do compositor João da Baiana, do sambista João da Baiana. A tia Amélia era a mãe do Chorão Donga, que foi autor do primeiro samba, né, registrado, né, pelo telefone. E a tia baiana mais famosa da época era a tia Ciata, né? Ela era cozinheira, agitadora cultural e também fazia culto aos orixás, quer dizer, desenvolvia as atividades relacionadas ao candomblé, que na época eram atividades mal vistas no Rio de Janeiro, mal vistas, mas que ela, por ser casada com um funcionário público que era chefe do chefe de polícia do Rio de Janeiro, então ela tinha um certo prestígio nessa época, porque até o próprio samba e as atividades ligadas ao candomblé, eles precisavam, para acontecer um evento nessas áreas, precisavam da autorização da polícia da época. E como o marido da tia Ciata era chefe de gabinete do chefe de polícia, então tudo ficava mais fácil, né? Então a casa da tia Ciata, a tia Ciata, ela representa, porque ela se tornou assim uma liderança desses negros que moravam na Cidade Nova. E a sua casa, ela era frequentada não só por todas as classes sociais, por negros, brancos, pobres, ricos, todo mundo frequentava a casa da tia Ciata, escritores. Com relação à parte, não sei se vocês lembram, o escritor Mário de Andrade, no seu livro Macunaíma, um herói sem caráter, nesse livro, o Mário de Andrade, ele relata com detalhe uma sessão de macumba que aconteceu na casa da tia Ciata. Agora, a casa, ela era ampla, enorme, e era dividida em várias etapas. Por exemplo, vários compartimentos. O samba de partido alto, o culto aos orixás, isso ficava no quintal, né, que a gente chama no terreiro ou no quintal. Na sala já ficavam mais o choro, as polcas, as valsas, né? Ela ficou registrada na história da música brasileira e do choro, porque ela era uma pessoa altamente agregadora. Ela agregava todas as classes sociais, de raça, cores, todo mundo tinha acesso à sua casa. O lundum, que é um ritmo africano, que veio dos batuques dos negros africanos, em formas de batuque, palmas, refrões. O lundu, junto com a polca, né, na fusão do lundu com a polca, nós podemos dizer que temos a criação do choro, propriamente dito. Naquela época, algumas flautas eram produzidas a partir do ébano. O ébano é uma árvore nacional da Tanzânia, localizada na África, que possui uma madeira de cor negra. Por isso, o chorinho também podia ser chamado de pau e corda.
Embora não se possa fixar uma música ou uma data para o surgimento de um gênero musical, pois se trata de um processo lento e contínuo, dentre estes grupos e músicos, quem mais se destacou foi o flautista Joaquim Antônio da Silva Calado e seu conjunto, surgido por volta de 1870, que ficou conhecido como o Choro de Calado. Dentre suas principais composições, podemos destacar Flor Amorosa. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, ó vê, por quê? Oh, uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor. A partir daí, surge uma legião de conjuntos regionais, como o Regional de Benedito, Oito Batutas, Época de Ouro, Os Carioquinhas, Nó em Pingo d'Água, Choro na Feira, Grupo Corda Viva, Trio Mandando Bala, Grupo Bola Preta, dentre outros que ajudaram a perpetuar a história do chorinho do Brasil para o mundo. Dizem nos bastidores que ele fez essa polca em homenagem a Chiquinha Gonzaga, que era contemporânea dele e que foi a primeira chorona do Brasil e que foi uma pessoa que contribuiu muito para a música brasileira, porque ela compunha não só choro, mas também valsas. Foi a criadora da primeira marchinha de carnaval, né, o Abre Alas. Agora, outro aspecto que a gente não deve deixar de mencionar, falando do Calado, é que ele aglutinou, ele formou conjuntos de choro que isso não tinha anteriormente. Então, esse aí é um pioneirismo dele. E se falando em choro, de pioneirismo do choro, também o nome de Anacleto de Medeiros não pode faltar. Anacleto foi músico da banda de música da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele tentou aproximar a música de cultura de bandas, não só da Polícia Militar, mas as músicas que eram tocadas em bandas, com o universo do choro. E a nossa primeira chorona, Chiquinha Gonzaga, que não só chorona, mas também pianista, participou inclusive do grupo Choro Carioca. Era amiga íntima de Antônio Calado e foi também, ela se destacou em vários campos, inclusive no choro. Não podemos falar de choro sem mencionar Ademilde Fonseca Bonfim. Direto do Rio Grande do Norte, surge a maior intérprete do choro cantado. Boa noite. Mas ele me jogou a todos e tentou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Enquanto o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou, abafou. Até um velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, estava começando com alguém de respeito. E eu ouvi um grande choro, eu dei logo um jeito e deixei o camarada falando sozinho, sozinho. Gostei, pulei, dancei, risei, até me acabei e nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. Trabalhou por mais de 10 anos na TV Tupi e seus discos renderam mais de 1 milhão de cópias, sendo considerada a rainha do choro. Sei que ao meu coração só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para me aprisionar. Nem lhe cabe sonhar com o que definhou, ou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem desiguais.
iguais. Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei e fugi. Eu por mim decretei que fali, daí eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Sei que ao meu coração só lhe resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para me aprisionar. Nem me cabe sonhar com o que definhou. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Eu pensei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei e fugi. Eu por mim decretei que fali, daí eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas que tanta mentira eu ando pregando, supondo talvez me enganar. Mas que tanta crueza, se em minha certeza é maior do que tudo que há. Todas as vezes que eu sonho é você quem me rouba a justeza do sono. É você quem me invade, tem sons e covarde. As noites que eu tento dormir bem, mas sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que expulsar todo o mal que você me roubou. Custe o que me custar, vou desanuviar toda a dor que você me causou. Eu vou me redimir e existir, mas sem ter que ouvir as mentiras mais loucas que alguém já pregou neste mundo pra mim. Sei que é o meu coração, só me resta escolher os caminhos que a dor sutilmente traçou para me aprisionar. Nem me cabe sonhar com o que defiou. Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor. Pensei que nós dois somos bem desiguais. Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez. Eu por mim desisti, me cansei e fugi. Eu por mim decretei que fali, daí eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés. Mas sei também que o meu coração não vai querer se curvar só de humilhação. Outro pioneiro do choro foi Ernesto Nazaré. Considerado fixador do tango brasileiro, Ernesto enriquece o chorinho através de suas composições bastante elaboradas. Ernesto Nazaré nasceu no Rio de Janeiro em março de 1863, considerado um dos grandes nomes do chorinho. É inegável sua aspiração pela música, nessa foto já aos 3 anos de idade, ao lado do piano de sua mãe, Dona Carolina Augusta, sua primeira professora de piano. Logo após a morte de sua mãe, começou a tomar aulas com Eduardo Madeira, músico e amigo da família. Daí em diante, surgiu um gigante da música popular brasileira. Ernesto deixou sua marca nas antigas salas de cinema, tocando na sala de espera, como também fazendo a trilha sonora ao vivo e de improviso. É que os filmes mais antigos não possuíam som e os músicos eram contratados para dar mais vida ao enredo. O Ernesto Nazaré, ele deu uma contribuição importante, só que essa contribuição mais erudita das músicas de Nazaré com o choro, ela só veio ser sentida de uma maneira mais firme um pouco mais na frente, quando o violonista Garoto, por exemplo, de São Paulo, né, tentou, não é, traduzir essa integração da música erudita de Nazaré para a questão do choro. A consolidação do chorinho coincide com a chamada época de ouro do rádio na década de 20, exatamente pela grande divulgação deste estilo musical. Na maioria das emissoras, haviam os regionais e as orquestras que encantavam os ouvintes através das composições de choro.
Mas o regional ficou muito conhecido, quer dizer, o regional do choro, o regional de Benito de Lacerda, o regional de Canhoto. Então, esse sucesso do rádio foi também o sucesso do choro, porque eles surgiram também, juntaram aos pioneiros, né, a bagagem histórica deixada pelos pioneiros, os novos, porque o choro é uma coisa assim constante. Ele está se renovando a cada instante. Então, na era, vamos chamar de ouro do rádio, surgiram também outros chorões importantíssimos para a história do choro brasileiro, como Lupécio Miranda, um pernambucano. Ele tocava tão bem que na época que Pixinguinha esteve em Recife, conhecendo os chorões pernambucanos, Lupécio, tinha 15 anos de idade. Pixinguinha já tinha formado aquele famoso conjunto de choro chamado Os Oito Batutos, que foi o primeiro conjunto de músicos brasileiros, inclusive negros, que se apresentaram na Europa. Pixinguinha, impressionado com a performance do Lupécio Miranda, convida, né, ele com apenas 15 anos, né, tocando bandolim, para integrar os Oito Batutos. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Pois por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tipo de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tenta outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer... Zequinha de Abreu, o pianista Zequinha de Abreu, que compôs o conhecidíssimo, famosíssimo Tico-Tico no Fubá, né? Que foi o choro mais gravado que teve no exterior. Jacó Bittencourt, mais conhecido como Jacó do Bandolim, nasceu em 1918 no Rio de Janeiro, filho de brasileiro com uma polonesa. Ganhou um violino aos 12 anos. O curioso é que Jacó, não conseguindo se adaptar ao instrumento, pegava os grampos de cabelo de sua mãe para tocar as cordas do violino. Depois de várias cordas arrebentadas, uma amiga da família disse: "Esse menino quer tocar bandolim." Dias depois, ganhou o seu primeiro bandolim. Autodidata, tentava repetir no seu instrumento todas as melodias cantadas por sua mãe ou quem passava pela sua rua. Aos 13 anos, da janela de sua casa, ouviu o primeiro choro, É do que há, composto e gravado por Luiz Americano. Segundo o próprio Jacó, nunca mais ele havia esquecido do impacto que aquilo havia lhe provocado. Ele era um amigo presente, né? Quando ele tinha algum amigo necessitando ou qualquer coisa, as portas da minha casa estavam sempre abertas, né? Ele organizava o acervo, o arquivo dele, não para ele, mas para consultas posteriores, como agora vocês estão consultando. Estou eu aqui, papai com Pixinguinha, minha mãe. Aqui nós temos a formação, a primeira formação do Época de Ouro. Papai está aqui, César Faria, Carlos Leite, Dino, Gilberto do Pandeiro e Jonas do Cavaquinho. O maior regional que o país já teve. Aqui, que foi a segunda, foram 133 chorões, em 56. O carinho com que ele segurava o bandolim dele era uma coisa, sabe, parecia uma joia. Ele não largava o bandolim em qualquer lugar. Ele foi estudar música, partitura, né? Isso muitos anos depois, porque ele viu que tinha necessidade e aí botou o conjunto todo para estudar também. Todos sabem ler música. Olha, dentro dos músicos mais famosos, eu tenho um cavaquinista que é o Valdir de Azevedo, que ele só tocava em cavaquinhos nossos. Tinha o Jacó Bittencourt, tinha o Lupécio Miranda, esses são bandolim e cavaquinho.
O meu bandolim mais barato é 1.100. É igualzinho ao cavaquinho desse modelo. É o mais barato que eu faço. O outro já é 2.200. É de jacarandá ou faia. Custa R$ 1.500. O violão. E o mais caro custa R$ 4.500, 4.500. A diferença é que um chama-se carinhoso, é feito de uma madeira toda popular, a madeira de cedro, e o outro já tem um requinte, é de jacarandá, o tampo é de pinho estrangeiro, e é feito pelo meu luthier mais caríssimo aqui da loja. Na próxima semana, continuaremos com mais fragmentos do chorinho e outros nomes que consolidaram esse estilo musical. A pesquisadora Laura Macedo contará um pouco sobre o chorinho no Piauí. Até lá! O brasileiro quando é de choro é entusiasmado, quando vai pro samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro quando é de choro é entusiasmado, quando vai pro samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com pandeiro, violão na marcação, não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com pandeiro, violão na marcação. O brasileiro que chegou a todos, enganou, fez todo mundo dançar, noite inteira no terreno até o sol raiar, quando o baile